No coração de cada lar, a Sense sempre está presente. Um bom dia começa com a gente, a cada hora, garantindo a você momentos perfeitos. Desde o primeiro momento do dia, a Sense está com você, com inovação e economia em cada detalhe. Nossas tecnologias economizam água, porque cada gota conta. Elegância e praticidade que se integram à sua rotina de cuidado pessoal. Banhos revigorantes oferecendo a pressão ideal e o conforto que você merece. Cada acionamento de nossas torneiras é um convite à confiabilidade e ao design. Até o escoamento da água é pensado para ser eficiente e seguro. Por baixo dos detalhes, garantimos a eficiência que você nem percebe, mas sempre pode contar. Na cozinha, as nossas soluções acompanham a sua rotina, combinando funcionalidade e estilo. O preparo do seu café é mais uma etapa que contamos juntos, com qualidade e carinho. Cada momento do seu dia envolve um toque Sense, cuidando de você e da sua família. Segurança que você pode confiar, sempre ao seu lado. Momentos em família são preciosos. Somos mais que produtos, somos parte da sua casa, assegurando que tudo funcione perfeitamente. Na lavanderia, a eficiência é chave. Nossas torneiras, mangueiras e sifões são projetados para facilitar a sua vida. Praticidade e eficiência em cada canto do seu lar. Para cada tarefa, uma solução Sense. Para cada necessidade, uma inovação pensada em você. Água quente na medida certa, com a garantia de qualidade e segurança. Mesmo onde você não vê, a Sense está lá. Nos reparos, nas conexões, nas válvulas transferidoras e reguladores de pressão, sempre garantindo o melhor em suas instalações hidráulicas. Estamos presentes em cada etapa do seu dia, há 27 anos, fazendo parte da sua história. Presente em cada detalhe, enriquecendo cada momento do seu dia a dia. Sempre com você. Por quê? Quem quer o melhor, escolhe Sense. Boa noite a todos, uma honra no podcast Sense Convida de hoje, parceiro de mais de 20 anos, presença do Neto, né, CEO da Casas d'Água, do Paulinho, gerente de compras e material de construção da Casas d'Água também. É um prazer tê-los aqui, né, ouvir um pouquinho da história da Casas d'Água, da trajetória profissional de vocês dois, né? Cledir, nosso especialista em produtos, e a Johanna, nossa CEO. Obrigada, né? Obrigada mesmo por vocês terem aceitado o convite. E a gente vai começar sempre com aquela curiosidade que todo mundo gosta de saber, o começo, né? A história por trás das empresas. Então, a Casas d'Água hoje está completando 55 anos de história. Acho muito bacana a história, assim, por quem já passou, quem continua hoje lá, né? E é um orgulho grande por todos os catarinenses reconhecer essa trajetória da empresa de vocês, né? Então, conta pra gente, Neto, como é que surgiu, assim, 3 perguntas, né? Como é que surgiu a empresa, a curiosidade do nome Casas d'Água, né? E quais foram os principais desafios, assim, no começo dessa história? Então, pessoal, boa noite, né? Agradecer o convite, né? Primeiramente, né? Obrigado, Cid, Cledir, Johanna. Agradecer o Paulinho, que está aqui junto com a gente, né? Uma pessoa aí que vocês vão ouvir a história brilhante.
E parabenizar também pela iniciativa, tá? Que bom que deu para a gente conciliar a nossa agenda. É muito legal. E tomara que, com certeza, a gente consiga somar de alguma forma para quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando, tá? A Casas da Água é uma empresa familiar, fundada pelo meu avô, José Nitro da Silva, natural de Angelina, fundada em 1967, em São José, e onde ele começou a carreira dele desde muito jovem, a trabalhar com comércio, a trabalhar na construção civil, né, desde muito jovem, eu digo criança mesmo, né, trabalhando já. E ele, na construção civil, ele passou por vários setores e várias profissões, como pintor, como eletricista, mas onde ele se achou mesmo foi como encanador. Né? Encanador, ele era o cara que resolvia tudo e conseguia fazer grandes projetos na época. E como empreendedor, como visionário que é, né, e pela história dele, ele identificou a oportunidade, na época, da carência de material hidráulico que tinha no segmento. Então, conciliando com o comércio que ele gostava muito, comerciante, com essa profissão dele, ele abriu a Casa d'Água, né, na sua própria casa, né, com um pouquinho menos de 40 metros quadrados, né, ainda era uma loja só, né, não era nem plural, Casas d'Água, e nome totalmente atrelado ao material hidráulico, que é o segmento que ele atuava e conhecia muito bem, né? Então esse foi o início assim da história, né? Hoje a gente tem 23 lojas, estamos perto de 2.000 colaboradores, trabalhamos com 25 mil itens, e uma frota própria também com 200 e poucos veículos, né? Que é um peso muito grande também no nosso negócio. Faço parte da terceira geração, né? E desafios eles sempre tiveram desde o início, né? Ouço meu avô contar, meu avô é o atual presidente e está lá junto com a gente, né? É um diretor que acompanha diariamente a operação. E claro que no início foi muito, muito sofrido, né? Esse início, mas com muita dedicação e trabalho ele conseguiu alcançar, junto com toda essa família Casas d'Água que a gente tem hoje, os resultados que a gente tem. É uma Muito história legal. interessante, Bem porque interessante. o nosso fundador também Parecida, era encanador, né? O seu Paulo, encanador, viu necessidades também, e aí começou a criar produtos, e então até hoje, assim, procurando solucionar os problemas dos consumidores, dos encanadores. Com certeza. Bem interessante Bem mesmo. parecido. Muito bacana a história. É produto que faltava no mercado, né? Que ali, Exato. A história dele no início, né? Que começou a fazer produtos que realmente o mercado necessitava disso. Né? Exatamente. Era o tremendo quebra-galho que dizia, né? Começou com conversor, né? Conversor de registro. Isso, e aí foi se intensificando. Cada problema que ele identificava, ele criava uma solução para aquilo, né? E aí foi se desencadeando em muitas muito parecido com o seu Zé, né? O seu Zé certeza. viu a necessidade de ofertar material, né? hidráulico, né? Sendo também. encanador. E aí já tem um diferencial muito grande, né? Eles, além de conhecer bem o produto técnico, também empreender, né? Sim, Com certeza. Exato. Sai na frente, né? Então, falar com conhecimento. Uhum. E agora a pergunta é para o Paulinho, né? Paulinho, conta pra gente como é que foi a tua trajetória, né? Porque você está fazendo 46 anos, né? De casa. Então compartilha um pouquinho com a gente como é que foi tua história até chegar como gerente de compras. Realmente é uma história longa, né? Vou tentar resumir um pouco. Mas eu entrei na empresa em 78, né? Para 79. Logo saí do Exército, né? Fui para Casas d'Água, convidado por um amigo meu. E aí entrei na entrega, comecei a trabalhar na entrega de caminhão, depois passei logo em seguida. Eles me botaram no pátio para ajudar um pouco, comecei um pouco de ferro lá, vergalhão, etc. E em 80, mais ou menos, 79, eles me puseram no depósito de cerâmica. E daí na época era só azulejo e piso, né? Sim. Hoje é diferente. Sim. Era azulejo e piso. Lajota. Não tinha muitas pedras. Lajota, exatamente. Então, assim, não tinha muita coisa diferente, né? E aí fiquei ali trabalhando 2 anos, né? Aí, claro, sempre me dediquei muito, sempre tentei, eu diria, sempre fazer o diferente. O meu chefe chegava às 7 horas eu estava com os azulejos, porque na época nós tínhamos 6, 7 caminhões na entrega, 6 caminhões, 7 caminhões, né? Isso lá nos anos 80.
Então, eu chegava todo dia às 6 horas da manhã para fazia questão de já pegar aqueles orçamentos em tudo manual, né? Que era passado, para separar os azulejos antes do caminhão chegar na porta do carregamento, né? Que não se falava em doca, nada. Hoje eu estou mais moderno. Sim, evoluiu um monte. Então, eu já fazia questão de pegar, para mim era uma festa, aquele carrinho de 4 rodas, eu botar lá 40 caixas de cerâmica em cima, de azulejo, aqueles 15 por 15, e já botar no departamento para carregar, porque o motorista chegar, já está tudo prontinho, 7 horas já chegava para carregar, estava tudo separadinho. Então, para mim, aquilo ali é um divertimento, né? Que eu pegar aquele carrinho, puxar por dentro daqueles montes de azulejos ali, e sair com aquele carrinho fazendo as curvinhas, brincando, para mim era uma brincadeira aquilo ali. Então, toda a vida foi assim. Eu tentei assim, fazer muita, como se diz, muita amizade com os motoristas, com os ajudantes, né? Lá, de repente, faltava uma pessoa para entrega, meu Deus, quando ia para entrega, era para ir para entrega, eu quase pagava para eles me deixarem para entrega. Né? Dava uma voltinha, né? Porra, legal, tá? Dar uma voltinha na rua. Então, assim, apesar de trabalhar dentro, mas fosse para ir para entrega, mesmo para carregar cimento. Conhecer a cidade. Conhecer, era diferente, né? Tudo diferente, rua, né? Meu Deus. Até então, quando eu trabalhava na entrega mesmo, que a gente trabalhava no departamento da rua ali, a gente pegava muita descarga de cimento também à noite. Descarregava onde é que é o meu escritório hoje, ali o depósito de cimento. Então, sempre encostava 4 caminhões à noite, era só caminhão, não existia carreta, era tudo solto, né? Então, a gente pegava muita descarga lá, cada caminhão R$10, e aí a gente conseguia levantar um dinheirinho ali, era sempre dupla de 2, né? Para pegar os caminhões para descarregar. 400 sacos cada caminhão? 300 sacos, mas não, tinha um cara de 400 realmente. E daí a gente ganhava 10, 12 reais para descarregar, a firma pagava para nós, né? Então ficava ali até meia-noite descarregando o caminhão. E era uma festa, né? Tudo na brincadeira aquilo ali, tudo na mão, sem camisa, na cabeça. Era uma brincadeira. Aí fui convidado para ir para o almoxarifado em 80 para 81. Fui convidado para ser chefe de depósito ali, porque muito... Sim, porra, era bem complicado para mim, porque, porra, nunca tinha entrado no almoxarifado. Até o... Desafio. Porque nunca tinha entrado naquele depósito, chegar ali, botar ali com o meu chefe, os caras lá que estavam lá, tinha pessoas mais velhas do que eu, né? Mais velhas do que eu, de empresas, de idade, eu, um piá lá, chega lá e tomar a frente do pessoal lá, para mandar, mas mandar o quê? Se eu não conheço nada aqui. Como é que eu vou mandar, né? Aí, eu tentei sempre fazendo amizade pessoal, peguei uns 2 ou 3 que trabalhavam lá, né? E tentei fazer uma amizade com eles para eles tentar me ensinar, né? E ali eu comecei a me dedicar, olhar catálogo. Na época existia muita, né? Cipla, na época existia muito, né? Então pegava aqueles catálogos à noite, começava a olhar estudar onde é que estavam as pilhas, o que era esse material, o que era outra caixa de descarga, né? Se vendia muito na época, né? Hoje se vende, mas bem menos do que na época, né? E tentava atender, ficava ali até 2 horas da manhã, meia-noite, 2h30 da manhã. Aí saía dali, ia lá para a cozinha, que a cozinha era da empresa, né? Fazia lá um bife na chapa com a cebola, que era da empresa, um bifão desse tamanho, só que eu nunca sabia. Comia aquele bife e ia dormir, para 6 horas pintaria de novo. Dormia na empresa? Não, eu dormia na outra filial. Eu nunca, porque antigamente se parava muita gente ali na empresa, né? Nós tínhamos um local ali atrás, que parava mais de 30 pessoas do interior, assim. E eu também parava, mas nunca cheguei a parar ali, não, que a gente dizia que era o barraco da peãozada, né? Então, porque quando abriu a matriz que eu entrei ali, né? Então, a outra loja que era lá embaixo, na Presidente Kennedy, ficou os escritórios tudo lá, daí eu fui convidado para ficar lá à noite, porque a loja lá também estava aberta. Sim. Então, eu ficava lá, naqueles escritórios à noite, sozinho. Que eu dizia que era o meu reservado, que era o quartinho, né? Então, ninguém me incomodava lá, então chegava a hora que queria, saía a hora que queria, não tinha problema. E daí fui para o almoxarifado, mas então foi muito complicado quando eu fui para o almoxarifado. Aí foi uma situação bem delicada, porque tu não conhecia o material, não conhecia a letra dos gerentes, né? Que mandava as relações ali de materiais para separar para a loja, entendeu? Porque pegava lá uma extensão cromada para VC, e botava um E, entendeu? Cada um escrevia de um jeito. Era lanterna, um engate de 40, na época não tinha engate cromado, era tudo engate de 40, de 30, tudo plástico, né? Então era tudo meio que eles inventavam a letra e tu tem que entender que deu um desespero tão grande, que eu não tenho vergonha de falar, eu falo sempre isso aí. Uns 15 dias depois, me deu um desespero, eu comecei a chorar e falei para trás de depósito, por amor de Deus, me manda para entrega, me manda para entrega, me manda para o depósito de volta, porque eu não vou conseguir ficar ali.
Daí Tinha veio... acabado a brincadeira? Hã? Tinha acabado a brincadeira. Tudo brincadeira. Daí não era uma brincadeira. Daí, mas fica ali que eu vou dar tua força, não sei o quê. Daí fui para lá de novo, alguém ali me deu força até, realmente. E aí, uns 6 meses depois, comecei a conhecer bem o pessoal, né? E já comecei a liberar os melhores para o balcão. Então, comecei a liberar vários. Entrava ali, era bom, era para o balcão. Não era os ruins, era só os bons. Os ruins tem que ficar ali e eu ia para a rua. E eu sempre preparava bem os balconistas, né? Conhecia a mercadoria, né? Conhece, sabe muito bem, Valmir, Eduardo, lá da Trindade, como outros já saíram, que trabalharam comigo em almoxarifado, os caras que, muitos já saíram também, montaram loja, tem loja, entendeu? Que eu mandava sempre os melhores para o balcão. Se fosse ruim, nem para o balcão não podia ser. Tinha que ficar lá, carregava prego, carregava tinta. Até ficar bom. Não ia ficar bom. Não ficava, não. Então, muito devagar, não se dedicava. Então, você mandava separar esse material mais pesado, eu mandava com esse funcionário fazer, porque, como se diz, trabalha devagar, carrega mais peso. Sim. Entendeu? Então, eu sempre, vamos dizer assim, separava esse material para esse pessoal que não era muito empenhado. Entendeu? Tinha o pessoal que era mais empenhado, que ia sair primeiro do almoxarifado, que tinham vontade de aprender, que já sabiam tudo de ferragem, de elétrica, conheciam tudo, separavam rápido. Então eu perguntava, quer ir para o balcão? Não quer ir? Quer ficar aqui dentro? Tem certeza? Cara, o balcão é muito melhor para vocês, vão ganhar mais dinheiro aqui dentro, você vai ficar parado muito tempo. Então mandei vários assim, para o balcão que quiseram ir, se dedicaram, né? E estão aí até hoje. E aí, 90... Mas na época eu trabalhava na almoxarifado ainda, o representante que ia vender para nós, ele não ia no compras, ele ia direto no almoxarifado. Fazia o levantamento. E o comprador que nós tínhamos na época, eu já fazia questão do representante, ia comigo lá no almoxarifado, eu marcava num rascunho lá, em qualquer coisa para ele lá, o que precisava comprar, botava as quantidades, ele ia no compras e tirava o pedido. Então não tinha muito esse negócio de prazo de pagamento, não tinha muito pedido mês, não tinha, como é que vai pagar, daí vinha com 14 dias, 21 dias, não tinha uma coisa certa. Algumas empresas que faturavam lá 10 mil entregavam 5, depois, porque queria tirar uma nota só, dentro de 10, 15, 20 dias, cara, mas não pode fazer isso, porque, como é que eu vou controlar isso? É tudo no Cardex. Cardex, muita gente não sabe nem o que é, né, cara? Tudo manual aquele negócio, né? E daí, como é que eu vou controlar isso? Vai lá para cima, o pessoal do pagamento vão fazer esse pagamento. Não, mas o patrão sabe, mas não era o patrão, não era o seu Zé, era o comprador nosso que ele aceitava também fazer isso, né? Então, era ruim isso aí, eu não concordava nunca com isso aí. E, meu Deus, mas como é que pode acontecer isso? Não pode, quando eu mandar comprar uma coisa, o cara botava dobrado. Então, você acha que eu tenho uma cisma com isso? Eu botar uma quantidade que eu vou comprar e o vendedor vai lá e bota o dobro, ou bota alguma coisa que eu não comprei. Eu fico indignado com isso. Então, acho que por isso que eu tenho essa gana. E nem imaginava ir para a compra também, né? Nunca pensei, passou na minha cabeça, eu dei para a compra. Aí, em 90, que daí me botaram da compra, e foi mais tranquilo eu ir para a compra do que eu ir para o almoxarifado. Porque, ao menos, eu sabia botar as quantidades para comprar. Como até hoje, cara, porque assim, comprar... Tinha mais controle. Eu gostava muito de vender, mas eu sabia botar as quantidades para comprar, que eu já sabia o que a empresa vendia, entendeu? E até hoje eu me dedico muito a esse negócio de quantidade para comprar. Eu cuido muito disso aí. Tanto que a empresa nunca me cobrou, nunca vieram, pelo contrário, eles sempre me cobram, compra mais. E eu seguro muitas coisas. Tá vendo, Apolinho? Porque... Para botar mais isso. porque assim, né, cara, tu já sabe mais ou menos, eu sempre digo, né, porque tá mal distribuído, mas o material tem, mas tá mal distribuído. Então, bem isso mesmo. Mas tu começar a comprar, daqui a pouco vai faltar dinheiro para pagar. E o espaço. E vai sobrar num lugar e vai faltar no outro. Eu sei que a gente comprou várias lojas, né? O Neto sabe disso aí também, como ali na Jaraguá do Sul, a Dalmar, na época. A gente comprou, eu fui para lá fazer levantamento na época dos materiais. Absurdo. Meu Deus, a pessoa que estava comprando lá, ou ele estava ganhando muito dinheiro para comprar aquilo, porque assim, coisas que ia passar anos e não ia vender nunca aquilo ali. O material que eles tinham lá. Aqui no Martins, aqui onde é que é a loja Balneário Camboriú, também foi comprada uma loja ali que estava meio quebrada na época, o Zé comprou ali na época. Eu também vim ali, ferro está enterrado debaixo da areia. Entendeu? Mas como que isso aqui, como é que esse ferro pode estar aqui? Então, assim, meio caminhão de mangueira cortada, de vender em metro, cortar, pegar de um rolo novo.
Então, um monte de coisas, detalhes assim, que você é obrigado a quebrar a empresa mesmo desse jeito. Não tem empresa que vai resistir. Então, eu tive esse negócio de comprar, de separar, de mandar para a loja. Eu gosto de me dedicar muito nisso aí, porque assim, se tem muita coisa, daqui a pouco está faltando dinheiro. Se está parado, vai faltar dinheiro do outro lado. Então, a empresa nunca me cobrou nada assim, dizer assim, ó, tem que comprar menos, porque vai faltar, não tem caixa. Eu nunca tive esse problema dentro da empresa, porque eu sempre tento comprar e sempre consciente, compra, né? Além da normalidade, eu sempre passo. Acho que Falo com o Neto, falo com o seu Zé, falo com o Aldo, alguma coisa à parte que a gente está fazendo, né? Quando a gente faz um negócio muito Então, grande, uma coisa diferente. 35 anos de compras, né? 32 anos, entrei em 32. 90, né? É. Em 90. Então, aquela situação que diz que o compras é o coração da empresa, está provado, né? Eu sempre digo assim, né, cara? Ser comprador não é para qualquer um. É porque hoje a gente já tem uma bagagem, a gente aprendeu aprendeu na porrada mesmo, né? Porque não teve, assim, coisas de fazer propostas absurdas para fornecedores que, cara, como é que o cara vai fazer uma proposta para uma Gerdau, como eu fiz, dizendo assim, ó, que o cara tem esse prego para vender, mas eu tenho do concorrente por 50 centavos. Sempre foi. Eu tentava fazer isso. Mas aí o cara sabe, se eu comprei esse prego por 50 centavos, eu te pago R$12 o quilo desse prego. Porque era mentira minha. Eu não sabia. Eu pensei que eu conseguia enganar a pessoa. E hoje, com mentira, tu não engana mais ninguém. Exatamente. Na verdade, uma história então, aquilo ali para mim, foi uma aula que eu aprendi, assim, com um ano de compra, mas nem um ano de compra. Da própria Gerdau querer vender prego para mim. Eu cheguei, eu tenho a marca Bom Prego, que era uma outra marca que a gente tinha, que na época daquele plano Collor, que não pôde aumentar a mercadoria o ano todo ali, que foi tudo mesmo preço, a gente comprava, a gente pagava umas caras de prego. Mas eu jamais imaginava quem servia a matéria-prima para a marca Bom Prego, que era de São Paulo, era a Gerdau. Eu nunca imaginei isso aí. Aí, o vendedor foi lá, o Ricardo, na época, eu nunca esqueço, o pai dele, que era o Caetano, que era o dono da representada. Não, Ricardo, tá louco? Eu tenho esse prego aí por R$1 o quilo, e o teu é R$1,30, cara. 2 dias depois apareceu um diretor lá da Gerdau, 3 dias, terno espessório, meu pé tremia debaixo da mesa, e meu Deus, que merda que eu fui fazer. Movimentou a cirúrgica. Aí o cara, ele perguntou, não, dá uma olhadinha, Paulinho, talvez a pessoa passou o prego errado para ti, eu sei o que tu mentindo, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo? E daí ele falou, Deus, assim, realmente, a guria passou o preço errado, mentira, eu estava mentindo, e tive que comprar um prego dele. Aquilo foi a melhor aula que eu tive dentro da empresa, assim, de não mentir nas compras, porque não adianta tu vai mentir, vai dizer que tem, não tem, não adianta. O mercado hoje é muito aberto, o pessoal já sabe o preço de todo mundo, entendeu? Não adianta que eu vou comprar um negócio muito mais barato, não existe isso aí. Muito mais barato é muito mais. Tem muita não existe milagre, né, Paulinho? Não existe, realmente. Exato. Não existe milagre. Então, é uma história, né? É uma história que a gente tem assim. Ô, Neto, uma curiosidade até minha, tá? Teve um movimento, a gente já sabe, aí 10, 15 anos, das grandes redes, chamados home centers, de substituir o vendedor pelo faça você mesmo, né? O cliente circula na loja, fica livre para comprar, e a gente sabe que isso nunca foi uma filosofia da Casa d'Água, né? E a gente hoje vê, principalmente no segmento de material de construção, a importância do vendedor, né? E isso foi uma estratégia da empresa, isso faz parte do planejamento da empresa, porque hoje a gente tem os vendedores da Casas d'Água como uma referência, né? Sim. Não, isso é uma escolha totalmente consciente nossa, né? Faz parte da nossa estratégia e algo que ninguém consegue mexer, né? Mudar, porque vem dando certo. Hoje a gente tem perto de 300 vendedores na rede, então um número bem expressivo. E esses vendedores, mais de metade deles tem mais de 10 anos de empresa, né? Muitos estão 20, 30, 40 anos com a gente, né? E isso, mais do que conhecer o produto, ele conhece a fundo o nosso cliente, que é fundamental, né? Conhecer o nosso cliente. Então, essa personalização do atendimento, esse cuidado, essa confiança, essa credibilidade que tem hoje com os clientes, com os nossos vendedores, é fundamental. Eu tenho vendedores hoje nossos que estão atendendo 3ª geração de famílias. Olha só. Então, que o avô indicou para o pai indicou para o filho, e o filho tá vindo para esse vendedor porque virou uma referência,
né? Então a gente nunca quis abrir mão disso de maneira alguma, pelo contrário, e porque é um segmento onde precisa muito no atendimento técnico também, né? Precisa ter muito conhecimento técnico. Conhecimento, envolvimento, né? Envolvimento, tudo isso. E é um segmento de confiança também, de credibilidade, né? Tu abre coisas onde tu tá fazendo um projeto, a tua casa, o teu sonho, Isso. como que tu quer, tem que se sentir à vontade, né? Então eu tenho vendedores que às vezes estão circulando pela loja com a família, que parece que são familiares, parece que estão junto, de tanto que conhece, né? E a gente costuma dizer lá dentro, né, que a gente gosta de solucionar problema também. E aparece muito problema em obra, né? Quem passa por uma obra, quem passa por uma construção, sabe? A gente não acaba, a gente desiste, né? Porque chega um ponto que todo mundo planeja fazer com valor e nunca atinge aquele valor. Sim, sempre extrapola e tudo mais. Então, aparecem muitos problemas. Então, se a gente, de alguma forma, conseguir ajudar esse cliente nesse processo, né, faz toda a diferença, né? E a gente sabe que muita gente optou por essa estratégia, que ficou um pouco mais impessoal, que é algo que a gente não gosta, né? A gente gosta dessa pessoalidade mesmo. E, ao mesmo tempo, é o que muita gente tem muita tecnologia hoje. Essa tecnologia, ela encanta demais, mas o que realmente fideliza são as pessoas, são os vendedores, né? E eu não falo só o vendedor mesmo da loja, né? Eu digo, todos os nossos colaboradores são a marca da empresa, né? Hoje, se eu for num supermercado e a caixa me atender mal, o supermercado me atendeu mal. É bem isso. Exato. Mas foi a caixa que me atendeu mal. Sim. Né? Então, propaganda nenhuma consegue isso. Então, se eu fizer uma compra na Casas d'Água e o meu entregador fizer uma entrega mal, a loja entregou mal. Isso. Então, Fica marcado. a pessoa é a marca hoje, né? Isso é um marketing muito forte, né? Então, a gente trabalha muito, né, e fala muito que todo mundo é vendedor dentro da empresa, né? Isso é algo realmente muito forte e a gente trabalha muito para fidelizar cada vez mais os nossos clientes, né? E a gente conversando hoje, falou de geração que tem vendedor que atende o avô, o pai, e está atendendo o filho agora, e também tem vendedores colocando os filhos, né, para ser... Isso é uma coisa interessante também. É uma coisa interessante, a gente estimula também internamente, porque já vem com sangue Casas d'Água, né? Já vem direcionado, né? Tem esse espírito lá dentro, está cada vez mais difícil a mão de obra, essas gerações mais novas, de reter, de conseguir, mas quando ele vem de casa, assim, onde ele já vê o pai, a trajetória que o pai fez e tudo mais, tem outro valor, outra pegada hoje. Na verdade, ele construiu, né, educou a família, construiu a casa dele, os sonhos dele dentro da Casas d'Água. Uhum. Isso é uma referência para um filho muito legal. E ouvindo o Neto falar, muitos funcionários com muito tempo de casa. Então, para quem está fora, você analisar isso, nossa, passa uma credibilidade absurda, né? Você ter, nossa, eu quero ter a oportunidade de trabalhar na Casa d'Água. É uma empresa boa, todo mundo gosta, aí eu tenho amigos, colegas que falam muito bem. Isso eu acho muito bacana, e aí é o que dá a vontade de um filho, uma filha, querer vir trabalhar dentro da Casa d'Água. Então, é muito bonito e muito bacana isso, né? Mas é isso aí. O Paulinho, e agora outra curiosidade que eu tenho, né? Tu 46 anos de Casa d'Água, 32 só no departamento de compras. O que já passou de material na tua mão, né? O que já passou, não sei quantos sistemas a Casa d'Água mudou, quantas pessoas passaram no departamento. Como é que você consegue estar tão atualizado, né? Ou se permanecer por tanto tempo aí no mercado? Na verdade, primeiro tu ter vontade do que tu faz. Amor, né? Que na verdade, quando eu entrei na compra, não era o que eu queria. Eu sempre falo isso aí, eu brinco, eu gostava de ser um vendedor e não um comprador. Mas me deram essa chance, né? E a gente tem que abraçar quando a chance vem, que o barco passa uma vez só, não passa duas. E tu tem que dedicar, de um jeito ou do outro, tu tem que dedicar. Então, assim, eu vou dizer para ti assim, sempre tentar fazer diferente. Atendendo diferente, que já é uma filosofia da empresa, né? É uma coisa que a gente faz, que ninguém faz, atender quantos vendedores a gente tem lá sem horário, sem nada, chega lá e é atendido, nunca deixamos de atender ninguém. Vou dizer para ti, essa tempo que eu tenho ali na compra, eu vou dizer para ti que muitas vezes
tem que ser mais amigo do vendedor do que o vendedor ser teu amigo. Confiança é uma troca, né, Mauro? Confiança é uma troca. E o tempo que vai te mostrando para te ter vários produtos para te saber o que estás comprando. Então, não é eu só comprar. Eu tenho que ter alguma coisa para saber o que eu estou comprando. Tu foi um exemplo, tu deu um negócio para mim que eu não sabia que existia. Entendeu? Eu tinha alguma coisa similar lá na minha gaveta, tu sabe o que era. Sim. E tu me deu um negócio que eu já tô usando aquilo ali, entendeu? Para saber que material que eu estou comprando, né? Porque hoje aparecem muitas coisas no mercado, que tudo tem muito, né? E tu tem que sempre te atualizando, vamos dizer assim. Então, hoje tu tem que olhar mercadoria, tu tem que olhar peso, tu tem que olhar, atender todo mundo para saber realmente o que está tendo no mercado. Isso é uma coisa que a gente faz muito, né? Botar o representante na tua frente, olhar o material que ele vende, ver realmente se faz parte do nosso negócio, e nunca desfazer, ou que seja, não quero comprar isso aí, vou dizer o não secamente para o vendedor, para o representante, ele na verdade vai ficar chateado, não vai lá com outro produto depois que de repente é interessante para nós. Então, coisas que eu não tenho o hábito de fazer isso. Eu falo de maneiras diferentes, deixa aí, a gente vai analisar com a empresa, porque tu receber um não de cara quanto um produto novo qualquer que tu vai oferecer, porra, é um gelo que eu estou dando no cara. Sim. Ou não deixo nem o cara sentar na minha mesa para vender para ele. Por isso que eu digo, tu atende um vendedor novo, tu perde muito mais tempo do que atende um vendedor que tu compra 200, 300 mil por mês. Um vendedor novo, porque tu tem que deixar ele vender o material dele, oferecer o material dele. Botar uma oportunidade ali, né? Tu não precisa tá desfazendo o produto dele, mas conta a história dele. Eu digo para ti que o pessoal até que trabalha comigo, uma vez até conversa, porra, Paulinho, viu o cara que ele falou para ti? Ele já disse, eu não vou comprar o teu produto, eu sei que tu não vais comprar o meu produto, mas deixa eu tirar uma foto para ti, para ver o teu atendimento. Pois, tu sente que legal. Isso te enche, entendeu? Que Quantos legal. vendedores que mesmo não comprando dele ir lá uma vez só, pelo atendimento, ele chegar, cara, posso tirar uma foto contigo? Eu digo, pô, mas sou... você tirar foto comigo, cara. Mas é uma lenda, né? Paulinho da Casa d'Água é uma lenda. Mas assim, é porque é o hábito, né, que da empresa, que já pede para atender todo mundo mesmo, né? Porque é chato isso aí, pô. Tu chegar o cara lá para vender um produto e tu nem atender o cara, sentar no canto da mesa, o que tu vende? Eu vendo parafuso. Não, estou bem servido. E não conversar com o cara. Para. Tem muitas empresas que é assim. Daqui a pouco tem coisas que tu vai precisar. Até porque o representante às vezes troca, o vendedor troca de pasta ou coisa do tipo, né? Mas isso é o que mais acontece, entendeu? Então, assim, independente, eu sempre digo, independente do que tu está vendendo, amigo, eu estou aqui segunda, terça e quarta-feira. O dia todo, eu até costumo dizer, das 7 às 8 da noite. E tem vendedor que chega lá às 6 horas da tarde para ser atendido. E vendedor, muitas vezes, novo, 6 horas da tarde. Só que tem que atender, né? Porque eu tenho a porta fechada. Sim. Eu vou dar a volta por fora, como já aconteceu isso há 30 dias atrás. Eu dou a volta fora. Amigo, boa noite, tudo bem? Eu queria falar com quem? Eu queria falar com o Paulinho. Você queria ter algum material para oferecer? Paulinho, sou eu. Não, tem um material novo aí para oferecer, amigo. Vai me desculpar. Eu estou com 4 na sala. Mentira. Não tem ninguém dentro da sala. Mas eu vou dizer um negócio para o senhor. O senhor está com material novo? Tem gente que ficou aqui às 6h30 da manhã para vender material novo para mim. Às 6 horas da tarde, tu não está com vontade para falar com ele de boa, assim, rindo. Sim. Até, mas tu não está com muita vontade de vender o material para chegar aqui às 6 horas da tarde para vender o material novo para nós. Não se planejou. Tu não está muito com vontade de vender, então, né? E o cara agradece e depois vem outro dia. Vem no outro dia, entendeu? Com mais então, tempo. Isso é que é legal, tu ver, tu escutar, tu passar isso para eles. E muita gente nova que não tem nenhum pingo de experiência, pega uma pasta e pensa que são um vendedor. Porque tu não pensa assim, representante é só pegar uma pasta e vender. Isso é que é fácil, né? E pensa que é fácil. E não é fácil. Não é fácil. Eu vejo pessoas que pegam uma pasta aí e desistem. Quantos desistem de uma pasta hoje? E cada vez mais difícil para todo mundo. Não é só para o vendedor. Para quem compra também é ruim. Porque tu tem que ter hoje produtos, balança para pesar produtos. O produto é 30%, 40% mais barato. Meu Deus, por que eu estou pagando isso tão caro? Aí tu vai botar na balança. Meu Deus, mas é a metade do peso do meu. Outra qualidade. Outra qualidade, né? É outro produto. Então, eu peso desde um parafuso de telha, ou qualquer coisa, um balde, qualquer coisa, eu já boto na balança, ou boto imã, ou boto um paquímetro para ver se realmente é um produto que está dentro da nossa linha de produto, né? Uhum. E eu acho que essa transformação do dia a dia que a gente tem assim, de passar para os representantes, é só como é que se diz que eu posso dizer para ti ainda? Preenche mais
e eles têm mais vontade de vir oferecer os produtos para nós. É tanto quando a gente vai numa feira em São Paulo, a maioria dos produtos eles já tem oferecido para nós ali. Então a gente vai lá mais para fazer, para conversar. Networking. Porque que a gente vai... O material já vieram oferecer para nós, porque nós atendemos todo mundo. É difícil quem faz o que nós fizemos ali hoje. Exatamente. De atender, dar o suporte, se vai de comprar é outra situação. Mas atender é uma obrigação de todos, deles é visitar. Mas E quem não visita não vende. O que mais chama atenção no discurso do Paulinho, né, é a questão de um valor que é muito forte, que é a humildade, né? Humildade, desde o início, né? Por isso que ele é tão querido, ia dizer. Vem desde o meu avô até o Paulinho, e essa disposição mesmo de ouvir, né? E hoje até nesse mundo que a gente vive, né, de tecnologia, de fácil acesso, né, a gente é bombardeado de informações e de oportunidades, né? Mas todas elas podem ser alguma oportunidade interessante, né? Então, eu vejo o Paulinho tem escritório, tem a sua sala, tudo, mas é difícil o dia que tu não vê ele com frequência no depósito, conversando com entendendo, olhando o produto chegando, né? Então ele tem muita humildade nesse sentido de sair da cadeira dele, de atender qualquer pessoa, né? Que é uma prática nossa comum, né? Não só com o fornecedor, Tá na mas filosofia da empresa. Com o colaborador, com o cliente, com todo mundo, né? Eu acho que tem que ser assim. Então, tanto que é o Paulinho da Casa d'Água, famoso, Sim. e por isso que o pessoal quer tirar foto. Porque tu sai Depois não esqueça de tirar uma foto comigo, hein, Paulinho? Tu sai do escritório, tu vai no depósito, normalmente tu vê coisa errada. Tu Sim. tem que ser humilde para este passar. A maioria, né? Você vê Sim. Na verdade, com soberba não consegue Se nada. tu for um cara meio ignorante, eles não vão passar para ti. Verdade. Entendeu? Então eu gosto de almoçar na cozinha lá, junto com um ajudante novo, junto com um motorista novo, entendeu? Ouvir, entender. Eles passam muita coisa para a gente, que a gente, muito vezes, a empresa nem sabe o que eles fazem. Caminhão mal Verdade. carregado. Na última... Vai que não é eu que vou chamar a atenção do motorista, mas eu chamo um dos que cuida do pátio. Pô, esse caminhão aqui, olha como é que esse tubo carregado aqui, cara, isso vai dar problema. Esse forro vai quebrar, cara, não vai dar. Isso até chegar na entrega, esse forro não vai dar, não vai chegar lá bom. Vai arranhar tudo esse forro aqui, ó. Aí chamo lá não é eu que vou falar para o motorista isso aí, que ele não vai gostar. Mas eu chamo alguém encarregado, só, cara, dá uma olhadinha nesse forro aí, porque isso aí vai dar problema. Então, normalmente isso aí eu tiro foto do caminhão, passo lá hoje nós temos um pessoal lá que cuida do pátio lá, e muitas vezes eles não estão ali na hora, porque é muito caminhão a carregar ali, carrega, 50 caminhão. Então, é bem difícil esse controle. Então, se tu não estiver no pátio junto, ou no depósito, olhando, é mercadoria com defeito, fica lá parada. Tem que ficar atento. Tu tem que estar sempre brigando em cima disso aí. Não sei se tu lembra, Cid, na última visita que a gente fez, o Paulinho mostrou o depósito para nós, passou lá, aí ele estava passando, daqui a pouco ele olhou assim uma pilha de... Acho que era telha, se eu não me engano. Tá baixo o estoque, ninguém me avisou, tem que comprar. Não, era forro, né? Forro de PVC. Então, ir no chão de fábrica, ir nos depósitos, nos almoxarifados, ele é muito importante, porque você, às vezes, acaba pegando coisas, ponto de melhoria, coisas que você precisa comprar, e até mesmo entender, às vezes, o que está acontecendo, quebrando o material, desperdício, né? Então, faz todo sentido, e eu acho que é isso que faz diferencial na hora da compra, né? Se tu aprende todo dia, se tu for no depósito, tu tá aprendendo com uma pessoa, com outra, todo dia tu tá vendo alguma coisa diferente que faz parte da empresa, que nós estamos vestindo a camisa da empresa, né? Eu até costumo dizer assim, eu até brinco muitas vezes, faz uns 15 dias eu peguei uma garrafa de Coca-Cola, quebrei ela, fechei e botei no pátio e fiquei olhando lá da cozinha. Passou 15 funcionários, um juntou a garrafa, que trabalha lá no escritório lá. Acho que até contei isso aí para ti, né? Quer dizer, quantas pessoas que não estão nem aí para a empresa, entendeu? Aí teve aquele ali que juntou a garrafa do chão, do pátio da empresa, uma garrafa vazia, eu que botei, para ver quem é que ia juntar aquela garrafa ali. Então, tem muita gente hoje que não está nem aí para a empresa. É um detalhe. Não está nem aí. Então, por isso que é muito fácil tu crescer numa empresa hoje. É só tu fazer um pouco diferente. É passar um pano no chão, tirar um lixo de banheiro, fazer qualquer coisa, tu vai crescer, pô. Alguém está te olhando, não precisa fazer mais do que aquilo ali. Ele não vai arrancar uma mão fora a fazer aquilo ali. É bem isso mesmo. Então, hoje é muito difícil de gente, o pessoal para trabalhar hoje é muito difícil. Com certeza. E, Neto, como que é chegar no topo da administração ali da Casas d'Água, né, sendo tão novo, né? Compartilhe um pouquinho com a gente isso e também qual foi o teu sentimento, né, de ter visto a Casas d'Água na sétima posição, né, no ranking Anamático, que é super respeitado ali no nosso setor, né? A minha trajetória ela começou muito cedo na Casas d'Água, né? Eu entrei com 14 para 15. Comecei estagiando por todos os setores e eu tive
um processo até os meus 19, onde eu conheci todos os setores, desde operacional, logística, todos os setores, administrativos, vendedor, trabalhei muito tempo na área de vendas, super complexo. Uma vez eu quero conhecer um pouco desse comercial. Aprendi um monte, Paulinho, né? Aprendemos até hoje. Aí, E ela foi muito caracterizada, né? Onde eu vi sempre o meu pai e o meu avô sempre se dedicando muito ao trabalho, né? Mas se engana quem acha que às vezes o desafio de alguém da família é mais fácil, né? Pelo contrário, eu costumo dizer até que eu começo no negativo, porque por ser neto, por ser filho, né, as pessoas elas já te olham de lado e tu tem que demonstrar competência, demonstrar o porquê que tu tá ali realmente, e até tu conseguir isso é muito difícil também. Não é só numa primeira atitude, numa segunda, numa terceira, não, mas tu constrói isso com um tempo. Quando eu trabalhava durante o dia, estudava à noite, sou formado em graduação administração empresarial pela UDESC, pela ESAG, e fiz pós-graduação na Dom Cabral, mas quando eu estava com 19 anos, o meu pai se afastou, que era o braço direito do meu avô, e quando ia surgir essa oportunidade, eu assumi a posição dele na época, e quando eu tinha 21, ele realmente faleceu, e daí estou até os dias de hoje, né? Então eu estou há 15 anos tocando junto com o meu avô, como diretor-geral, como CEO, uma responsabilidade muito grande, né? Muito novo, desde muito cedo, mas onde eu me sinto extremamente honrado, né? Extremamente feliz por ter aparecido essa oportunidade e ter conseguido estar nela, porque a gente faz tudo com muito paixão, com muito amor, e eu nasci dentro daquilo, né? Eu nasci vendo a Casas d'Água como ela está hoje, né? E eu acho que não é a gente conseguiu essa posição que 7º nacional dentro de um segmento aí de mais de 100 mil lojas de material de construção espalhada pelo Brasil, a gente estando só em Santa Catarina, conseguir a 7ª posição, brigando com grandes redes multinacionais, empresas com muito recurso caixa, externo, com muito né? recurso, né? Realmente é uma posição que a gente fica extremamente feliz, e o resultado ele vem, né? Por mais que quanto mais a gente se dedicar, mais a gente tiver fé, paciência, o resultado ele vai vir como uma consequência de um bom trabalho. Então a gente sempre desempenhou um bom trabalho na empresa. Então esse resultado na verdade ele é coletivo, né? Se eu e o Paulinho a gente está aqui hoje é porque muita gente trabalha diariamente para que a gente alcance essa posição, e é uma responsabilidade cada vez maior, né? Líder do estado e 7º no nível nacional, onde a gente busca cada vez mais ser o melhor, né? Eu acho que algo que a gente sempre fala lá dentro não é ser o maior, né? Mas ser o melhor no que a gente faz. Isso é uma palavra que o meu avô sempre usa, sempre fala, e a gente pratica diariamente em tudo que a gente faz, né? Como o Paulinho mesmo estava citando, né? Basta ser diferente. Quando ele está falando diferente, é ser o melhor no que tu faz. Eu tenho oportunidade de vez em quando ir na NRF, que é uma feira que acontece em Nova York, a maior feira do varejo do mundo, e na última eu tive a oportunidade de ver a palestra do CEO da Lowe's. A Lowe's é uma das maiores home centers do mundo, né? A segunda dos Estados Unidos, só perde para Home Depot, mas o CEO, ele começou no pacote, na Lowe's, né? Ele é negro também, e que é uma dificuldade que teve, e ele falou, eu comecei a minha carreira na Lowe's, e a minha carreira profissional, fazendo tudo que era o mais difícil, aquilo que ninguém quer fazer, né? Tu tá lá num depósito, então tem alguma coisa para carregar, aquela mercadoria é difícil carregar, aquilo lá é difícil separar, ele ia lá e fazia. Ele não se esquivava. Ele não se esquivava, enquanto todo mundo saía, então ele ia se destacando, né? Hoje ele é o CEO da Lowe's, então fazendo isso, né? Então hoje a gente sabe que as pessoas querem muito o resultado rápido, né? Não tem paciência, não tem né? paciência, e isso é um desafio, né? Porque a gente tenta, o meu desafio, na verdade, é criar um ambiente que as pessoas se sintam realizadas trabalhando lá, e que também tenha oportunidade de crescimento. Só que tem um ritmo, né, de crescimento também, né? Tudo tem um processo, né? Tudo tem um processo, e a gente tenta cada vez mais implantar isso na empresa. O legal, acho que do que tu falou sempre buscou ser o melhor, acabando de ser o maior, né? Eu acho que do contrário tu não consegue. Consequência, né? Do contrário você não consegue. Querer ser o maior, você não vai conseguir ser o melhor. Sim, verdade. Perfeito, sim.
Tanto que tem uma história que a gente sempre comenta lá dentro, né? Nós temos que cuidar de nós, não dos outros, né? Exato. A gente tem que cuidar de nós, não se preocupar com os Na verdade, a outros. gente tem que ser melhor todo dia com a Pra gente, gente, né? né? Exato. Porque se ficar parâmetro, a gente sempre tem parâmetro toda hora. Isso é um fato curioso, porque vai muito do que a gente fala ali mesmo da Sense, né? Também. A gente fala muito sobre isso, o Paulo falava muito sobre isso. O objetivo dele nunca foi ser o maior, era sempre ser o melhor. E aí, consequentemente, a gente vai cada vez crescendo da mesma forma que a Casas d'Água. E a gente falou agora há pouco, né, sobre o ranking da Anamaco, né, como a Casas d'Água está super bem posicionada. Isso, obviamente, não é por acaso. Em todas as minhas visitas, eu faço muitas visitas em loja, inclusive amanhã eu tenho um treinamento lá em Balneário, com o pessoal lá. E eu percebo muito, assim, as escolhas dos produtos que vocês fazem, como ela é pautada em qualidade, inovação, confiança, né? E aí, obviamente, a gente não poderia deixar de falar de um dos principais produtos, campeões de vendas que a gente tem com vocês lá, que é nosso kit de caixa acoplada, né? O kit de caixa acoplada a referência 9462, perdão. Esse é um produto que a Sense trouxe como inovação, né? Hoje é um produto que ele serve em vários tipos de caixas acopladas, tem sistema duplo acionamento, economia de água, super silencioso, resiste a alta pressão, porque isso também é uma dificuldade que a gente tem, né? Em vários locais temos pressões de diferentes tipos, tamanhos, fácil manutenção, fácil instalação, enfim, oferece uma qualidade muito significativa nos produtos, né? E com base em tudo isso, Paulinho, como é que você enxerga essa importância dos produtos que trazem inovação, que ofertam diferentes formas de instalação, melhorias e soluções de problemas? Como é que vocês enxergam essa questão de trazer produtos novos para o mercado? É tanto que se tu começar a voltar lá atrás, lá nos anos 80, o que tinha para vender para caixa? Ou era caixa de descarga de cordinha, como se diz, ou era aquela caixa de embutico, se deve de conhecer, Sim. que quem fabricava da era a Montana, que dava um vazamento, dava mão de obra para trocar um mecanismo dela, o Neto nem chegou a conhecer ela, né, Neto? Isso já passou aquele cara que tinha um banheiro lá fora, né? Isso é verdade, né? Não, já estou falando isso aí. Mas eu digo, quer fazer um banheirinho mais bonito? Era uma caixa que ia dentro da parede, uma caixa que era de 15 litros de água, né? E quem fabricava isso era a Montana. E se vendia muito, né? Chegava na época, sei que não era eu que comprava nem isso aí, né? Mas chegava 500, 600 caixas cada vez, aquilo ali da Montana, era meio caminhão de caixa. Exatamente. Aquilo era problema em cima de problema, porque daí era vazamento na parede, e daí era mecanismo de trocar para trocar, era um problema para trocar, que não dava para botar a mão lá dentro, né? E aí, lá nos anos 90, começou a aparecer as válvulas de descarga. Né? Quem diria que essa caixa acoplada ia crescer tanto, né? Que o mercado muda tão rápido, né? E hoje o mercado, o consumo, 80% do mercado hoje é caixa com mecanismo, com facilidade para trocar, qualquer um se troca o mecanismo. Economizador de água. Né? Então, assim, eu digo que o próprio mercado faz essa troca muito rápido, né? Daqui a pouco pode aparecer outras coisas hoje, porque, tu vê, hoje válvula de descarga é muito pouco, em prédio não se vê mais. Não, acho que em prédio não se instala mais. Não se instala mais, é muito voltado pela questão da economia, questão de manutenção, nem se fala disso. Acho que a obra é mais barata também. Também, e assim, hoje a gente busca cada vez mais ser efetivo, rápido, tem um problema, um produto com problema, você tem que ser rápido, você não tem muito tempo para perder, para resolver, tem que resolver isso, né? E ainda mais se tratando de água, né? É uma questão já de sustentabilidade que se prega muito, né? Muito. Então, isso. E o mercado está aí, cada vez em constante modificação, sempre para aprimorar, melhorar e evoluir. Né? Neto, olhando para os próximos anos, quais os grandes sonhos e planos que você tem para a empresa hoje, para Casas d'Água? Quais são os próximos passos? Aonde você imagina que a Casas d'Água possa chegar? Então, a gente quer cada vez mais estar mais presente em Santa Catarina, mais presente em várias cidades, várias oportunidades que tem, né? A gente está com hoje 23 lojas, mas a gente tem um plano para até final do ano que vem tá com mais 3, então passando para 26 lojas. A gente hoje tem algo que é muito forte na empresa, que a gente costuma dizer, que é a família Casas d'Água, que é algo que só quem está lá dentro sabe como que é, e as pessoas que conhecem um pouco mais também.
mas é um valor muito forte para a gente, as pessoas. Eu acho que a empresa é feita de pessoas, né, e a gente valoriza demais cada colaborador e tenta criar o melhor ambiente, o melhor time, né, o melhor ambiente para que ele possa crescer, para que ele possa estar bem, e isso é o maior desafio nosso hoje, né, de realmente transformar esse ambiente o mais extraordinário possível para os nossos colaboradores. E a gente pensa também, não existe não crescer no mercado, né? A gente tem que crescer, não tem outra saída. Ou cresce, né, ou cai, né? Ou cresce ou morre, não existe estagnar. E cada vez mais gerando emprego, né? Que é o que ajudar a comunidade, que é algo que a gente faz muito bem também. Então, onde a gente está inserido, a gente ajuda muito a comunidade, a gente faz 4 ações sociais por ano, né, que é algo muito forte também, sendo um valor aí, super forte para Casas d'Água desde o início, né, a gente retribuir de alguma forma para a comunidade. Devolver, né? Devolver de alguma maneira. E então, é isso, eu acho que o que mais nos realiza hoje é ver essa família Casas d'Água unida, assim, eu acho que forte, onde a gente consegue, através dela, através da empresa, dar oportunidade para as pessoas, elas estarem realizadas onde estão, e com isso a gente consegue os resultados onde a gente tem atingido. Eu acho que nesse sentido. E a gente conversava hoje à tarde, e a preocupação do teu avô, né? Sim. Hoje, pouco envolvido, assim, ou menos envolvido no negócio, mas muito preocupado com as pessoas, né? Sim, o meu avô é a pessoa mais preocupada, né? Eu diria até. Ele está com 83 anos, né? Super ativo, mas muito preocupado com cada um e com o que a gente pode fazer de melhor. Sempre melhor. Para as pessoas. Então, acho que e é na essência mesmo, né? O Paulinho está aqui, não me deixa mentir, é o que a gente vive diariamente, né? E é o ambiente que a gente quer criar. Chega a ser bonito isso, porque não olha isso apenas como um número, né? Vocês olham isso numa amplitude de dar uma condição de trabalho, ajudar uma comunidade. Tem muitas pessoas que dependem daquilo ali para construir famílias, construir outras coisas. Então, chega a ser bonito porque às vezes as pessoas olham só como número. Não, eu vou Sim. crescer, eu vou aumentar, e, né, os funcionários eu vou achar. E assim, pela forma que você fala, isso vindo até do seu avô, vocês não tratam isso apenas como um número, tratam isso como um negócio muito amplo, né? Sim. A gente até, na empresa, a gente tem um plano de participação de resultados, né? Desde 2007 a gente implantou, já vai quase 20 anos. E esse plano, eu não conheço nenhum plano de participação de resultado igual ao nosso, que ele é distribuído de forma igualitária. E principalmente no segmento, tá? Não é proporcional ao salário, pega e distribui igual. Ele é igualitário. Que é bem justo então, mesmo. Eu, o Paulinho, a Caixa, o crediário, o ajudante, todo mundo recebe o mesmo valor. Não, é muito legal, porque às vezes, na proporção do salário, uns receberiam mais. Sim. E outros receberiam menos. Então, se todo mundo cede, né, quem ganhar mais cede e faz uma distribuição igualitária, muito bonito, porque acaba ajudando quem precisa mais, né? E aí a gente volta lá no ponto inicial, como o Neto falou, é a Casas d'Água, todo Exato. mundo faz o que eu faço, o Neto faz, o Paulinho faz, é a mesma coisa, porque é a Casa d'Água. Então, para quem olha isso, imagina, não, tá muito bonito isso, muito bom, muito bacana, e realmente é bem diferente do que a gente costuma ver. Concluindo ali o que o Neto falou do seu Zé, um dia chegou uma senhora lá na porta do cheiro, e aquela dela vem quase toda hora ali, e eu disse assim, olha, o seu Zé não está aí hoje. Depois eu falei para o seu Zé, aquela senhora que batia, assim, eu mandei ela embora. Eu disse, eu não está. Não, Paulo, não adianta mandar embora, amanhã ela vem de novo. Eu pensei que eu estava Foi só um dia, né? Não adianta mandar embora, Paulo, amanhã ela está aqui de novo. Já deixa eu falar com ela já. Que legal. Fica evidente na história da Casas d'Água que a construção do sucesso são as pessoas, né? Sim. Né? A ponto de a gente ter exemplos aí de 10 vendedores, 15, 20, e assim deve ter no almoxarifado, na entrega. Eu acho legal, né, importante, se assim você queira, deixar uma mensagem para essas pessoas que tanto ajudam e que constroem essa família. Você poderia deixar uma mensagem para essas pessoas? Na verdade, se eu for deixar uma mensagem pro pessoal, é agradecer, né? Eu não tenho outro sentimento sem ser gratidão por tudo que cada um faz.
Como eu disse, eu e o Paulinho, a gente está aqui hoje, né, com um parceiro tão importante, a gente se sente muito em casa estando aqui com vocês, e se a gente tem os resultados que a gente tem hoje, muito se deve ao esforço de cada um. Né? O nosso plano, ele é de forma igualitária, porque cada um dá o seu máximo dentro do que pode dar, né? E ninguém faz nada sozinho. Sim. Né? A gente não consegue literalmente fazer nada sozinho. Então, o esforço coletivo é que vai fazer a diferença. E então é agradecer por a gente ter essa família cada vez mais unida, mais forte, né, onde a gente trabalhe cada vez mais com excelência, né, em tudo que a gente faz, estando inovando junto. Não precisa ninguém reinventar a roda, a gente não quer isso, né, mas se tu tiver um negócio hoje onde tu faça um básico bem feito, né, um arroz com feijão bem feito, ele sempre vai funcionar. Então a gente sempre prezou muito por isso, né, meu avô e a empresa, né, com 58 anos de história que a gente vai fazer esse ano, quase 60 anos já passou por várias crises, vários períodos, né, e tudo mais, e eu tenho muitas passagens já com meu avô, né, eu posso citar uma agora mais recente, de pandemia, onde a gente teve que fechar a loja no primeiro dia, onde para mim foi um momento de muito desespero, assim, já nesse primeiro dia de segunda-feira, de loja fechada, pátio fechado e tudo parado, né? E não tem perspectiva. E sem perspectiva nenhuma. E eu fui para a empresa, né? Não tinha ninguém na empresa, eu fui para a empresa sozinho e encontrei meu avô lá, né? E meu avô naquele dia já me passou uma baita de uma tranquilidade, pela experiência que ele tem, né? Por tudo que ele já vivenciou e já passou. Né? Naquele dia eu não sabia nem manifestar para ele, né? Aí ele já vinha com o discurso dele otimista, né? Que ele é uma pessoa muito otimista, onde ele disse: Zé, isso aí é temporário, não tem como ficar assim, não existe essa possibilidade, não vai durar muito tempo, e se durava a gente vai dar um jeito, não tem. Que legal. Então é uma pessoa que veio muito de baixo, né? Então ele tem uma experiência assim que é fora do normal, né? E a gente tem o orgulho assim de estar trabalhando ao lado dele, né? Mas o que eu tenho de mensagem mesmo é que a gente continue no caminho que a gente está indo, né? Eu acho que a gente está indo num caminho muito bonito, muito certo, né? Com muita transparência, com muita simplicidade, com muita humildade, e assim a gente está conseguindo alcançar os nossos objetivos, né? E principalmente para aqueles que têm muita pressa no crescer, têm muita pressa no querer acelerar. A gente tem oportunidade para todo mundo, a gente quer abrir loja, a gente precisa de liderança, a gente precisa de gente boa, né? Então quem se dedicar, pode ser que amanhã não surja oportunidade, mas uma hora vai surgir, eu tenho certeza que vai ser logo, porque a gente precisa de gente, né, Paulinho? Toda hora. Que bacana. Muito, assim, primeiro parabenizar vocês, né, e principalmente o Neto por estar à frente, né, a gente que é CEO, a gente sabe que a nossa cadeira tem um peso forte, né, que a preocupação é geral, né, e eu imagino o teu sentimento nesse momento de pandemia, porque quantas famílias dependem daquilo, né, e então te parabenizar por toda essa visão, por essa maturidade. Acho interessante que os semelhantes se aproximam, né? Então, hoje, queria agradecer a oportunidade de aprender muito com vocês, né? E saber que a gente também está no caminho certo, né? O pessoal está aqui. Básico bem feito. A gente sempre fala, todos os dias, gente, vamos fazer o básico com excelência. Não é inventar a roda, não é, porque às vezes a gente fala de inovação, as pessoas pensam assim, meu Deus, você vai ter que inventar um novo iPhone, você vai ter que inventar um novo sistema de caixa acoplada. Não, tem muita coisa sendo mal feita, diminuindo qualidade, às vezes a gente só vendo preço, e é interessante que essa frase que vocês têm como filosofia de não querer ser o maior, mas querer ser o melhor, o seu Paulo, uma das frases dele era essa, uma era tudo é possível, desistir jamais, e a outra era não quero ser o maior, quero ser o melhor, né? Porque você querer ser o maior é consequência, né? Então, parabéns mais uma vez, porque é muito bonito. Às vezes a gente falando, né, parece clichê,
né? Ai, as pessoas são importantes, ninguém faz nada sozinho, parece que é uma coisa muito clichê, mas não é. Quando a gente assume cargos de liderança, independente de ser CEO, de ser gerente, do que for, todos somos líderes, né? As pessoas realmente são muito importantes, e eu gosto muito do Simon Sinek, tu deve conhecer ele tem livros maravilhosos, e ele fala muito sobre liderança, né? Ele diz que ser líder não é estar no comando, porque tem gente que acha que líder é mandar, né? Ser líder, na verdade, é cuidar daqueles que estão sob o seu comando. Eu acho que você demonstrou uma aula hoje que você faz isso com excelência, né? E muito bonito saber, eu imagino, até ia te perguntar, mas já ficou muito claro que o teu legado é igual ao nosso, né? Eu sempre falo para o pessoal que o meu legado como CEO ali são eles, são as pessoas, né? Porque tudo é corriqueiro, tudo não existe estabilidade, né? O mundo hoje é de um jeito, amanhã, nessa brincadeira aí do Donald Trump brincando de truco com a China, tudo muda, os fretes sobem, tudo aumenta, respinga na gente, então a gente tem que ser muito versátil o tempo todo, né? E ter essa preocupação de estar sempre cuidando, né, dos clientes, dos colaboradores, das pessoas, e a gente concorda que realmente ninguém faz nada sozinho, né? As pessoas são extremamente importantes, e a gente, claro, dá a visão, dá a orientação, mas quanto mais a gente sobe, mais a gente precisa da colaboração de todos para que as coisas deem certo, né? E para a gente fazer o desfecho, qual é a mensagem? Tu tens alguma frase, assim, que é um patuá teu, que é uma frase que você geralmente repete, que você gosta, que você quer deixar assim para os ouvintes? Eu sou um cara que adoro frases, né? Mas me vem 3 na cabeça, assim, né? A primeira delas é que resultado se constrói com pessoas, né? E eu falo isso, e quando eu falo pessoas, eu estou falando cliente, parceiros como vocês, né? Fornecedores, enfim. E também estou falando colaboradores. Uhum. Mas a frase que eu mais gosto de compartilhar com o nosso time de liderança e que ela funciona muito bem na prática é que não existe crescimento na zona de conforto e não existe conforto na zona de crescimento. Maravilhoso, é verdade. Então, passa ano, a gente cada vez mais tenta ser melhor, tenta olhar sempre para um lado mais otimista e buscar crescer, né? E isso não vai ser confortável. Não vai ser. Vai ter desafio. Não vai ser. Vai ter muito desafio, vai ter muita dificuldade, muito obstáculo, mas realmente é o que faz com que você consiga crescer. E como tu mesmo citou, esse papel nosso de liderança não é nem gostar de pessoas, né? Não é nem servir as pessoas mesmo. Servir. Né? Eu acho servir primeiro, né? Servir primeiro para depois servir. Então acho que é muito forte também. Mas muito obrigado pelo bate-papo de hoje, né? Obrigado por ter essa oportunidade aqui junto com vocês, tá? Se tem alguma mensagem que eu queria deixar, eram essas 3, né? Rapidamente. E como tu mesmo falou, um arroz com feijão bem feito sempre funciona, né? Eu acho que é isso que a gente tem trabalhado para que dê tão certo. E vocês podem ter certeza que vocês estão muito à frente dos outros fornecedores fazendo iniciativa como essa, tá? Muito bacana. A gente se sente lisonjeado de estar aqui e eu me sinto cada vez mais em casa aqui, estando na Sense também, tá bom? Muito obrigado. Bacana. A gente quer dar um presente para vocês pelos anos de parceria, né? Por favor, para vocês dois, se vocês Obrigado. quiserem ler a dedicatória, deixarem exposto lá num lugarzinho especial para sempre lembrarem da gente. Casas d'Água, nosso cliente desde 16 de novembro de 2006. Nosso agradecimento pelos 18 anos de parceria sólida, marcada pela confiança, respeito e objetivos compartilhados. Celebramos essa trajetória, construída com profissionalismo e propósito. Que venham novos capítulos dessa história de sucesso. Obrigado, hein? Isso aí, Obrigado. parabéns. Obrigado, hein? A gente agradece. Isso. E assim a gente encerra o nosso podcast Sense Convida com esses... Também quero agradecer aí o convite, né? Nunca participei realmente de um convite. Já saiu da zona de conforto, viu? Então, assim, a gente fica muito grato mesmo por isso aí, né? E eu sempre costumo dizer, né? Que o nosso sobrenome tem que ser empresa. Exatamente. Então, hoje, todo mundo conhece a Paulinha Casa d'Água. Então, o meu sobrenome, né?
E quem veste a camisa da empresa, normalmente o sobrenome é a empresa, né? Não é nem o sobrenome, não. É bem isso. Então, quanto tempo você for chamar? Sidney da Chibra, né? Por exemplo, né? Hoje eu tenho que mudar esse caminho já. Sidney da Sense, hoje é Sense, sobrenome. Sidney Sense. Mas é isso, é bem isso, Paulinho. O sobrenome... Então, tu tem que te dedicar, tem que fazer, tem que criar, tem que fazer tem que estar presente junto, né? Para que realmente o pessoal acredite em ti, tu tem que acreditar nos outros também para ter essa parceria, né? E hoje a nossa parceria com vocês realmente está muito boa. Muito grato. Tem que só agradecer Fiquei muito preocupado até quando o Cid entrou aqui, eu digo, opa, o negócio vai mudar agora, nosso relacionamento aí vai ser mudado agora, mas continuou crescendo sempre, né? E foi bom. Realmente. Obrigado, Paulinho, obrigado, Neto. E a gente volta mês que vem com um novo podcast. Isso aí, obrigado. Muito obrigado. Bem-vindo a um mundo onde inovação, qualidade e compromisso não são apenas palavras, são os princípios que nos impulsionam. Convidamos você a explorar a Sense, Indústria de Produtos Hidrossanitários S.A., onde a nossa jornada é criar soluções que melhoram vidas. Em 1998, nosso fundador, Sr. Paulo Sense, iniciou nossa jornada com a visão de simplificar a vida das pessoas. Sua paixão e dedicação revolucionaram a história de produtos e reparos hidrossanitários com soluções inteligentes e práticas. Alinhados com essa visão, estamos expandindo o nosso Parque Fabril, um reflexo do nosso crescimento. Essa expansão aprimora nossos processos e reitera nossa dedicação a oferecer o que há de melhor para nossos clientes. Nosso compromisso com a qualidade é inabalável. Cada produto Sense é fabricado com a mais alta qualidade de manufatura, usando matérias-primas cuidadosamente selecionadas e tecnologia de ponta. Todos os nossos produtos passam por rigorosos testes de qualidade e funcionalidade para garantir a excelência. Esta dedicação é refletida em nossos resultados. Vendemos milhões de produtos anualmente, mantendo um índice de reclamações extremamente baixo, de apenas 0,007%. A consequência natural é a raridade de buscas por nossa marca em portais de reclamações. E nas poucas vezes que surgem questões, elas são prontamente resolvidas, alcançando uma taxa de satisfação de 100%. Além disso, somos dedicados à sustentabilidade. Não descartamos óleos e produtos químicos. Tudo é filtrado e reaproveitado. O mesmo acontece com as nossas matérias-primas. Nenhum refúgio é descartado. Tudo é reciclado. Nossas caixas são feitas com papelão reciclado. Nossas embalagens plásticas são agora produzidas a partir da reciclagem de garrafas PET, demonstrando nosso compromisso em preservar o meio ambiente. Compromisso esse que se estende aos nossos produtos. A água é preciosa. Estimulamos seu uso racional ao desenvolver e fabricar produtos que economizam água, sem sacrificar a beleza e o conforto. Com quase 1.000 produtos em nosso catálogo, oferecemos soluções para diversas necessidades hidrossanitárias. Compreendemos a diversidade cultural e, portanto, as diferentes demandas do Brasil, desenvolvendo produtos que atendem todas as regiões e requisitos. Em maio de 2023, nosso mecanismo de entrada para a caixa acoplada atingiu o número de 5 milhões de lares brasileiros atendidos. Aqui na Sense, a inovação é parte da nossa tradição, mas nosso maior orgulho é o comprometimento da nossa equipe. Valorizamos nossos colaboradores e clientes, trabalhando incansavelmente para aprimorar nossos produtos e oferecer o melhor atendimento. Em 2023, alcançamos um marco importante ao nos tornarmos SA, uma evolução que reflete nosso crescimento e ambição. Nosso conselho, liderado pela família Sense, fundadora da empresa, mantém-se sempre ativo nas decisões, assegurando que nossa visão e valores permanecem no coração de tudo o que fizemos. Na Sense, nosso objetivo é claro: criar soluções hidrossanitárias excepcionais, feitas com paixão, pensando na tranquilidade do seu lar. Somos imensamente gratos pela sua confiança. Ela nos inspira a inovar continuamente, tornando o nosso uso diário de água eficiente e consciente.
porque quem quer o melhor escolhe Sense.